Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast LashCast, que é um podcast exclusivo para o mercado da extensão de cílios. E esse é o segundo episódio. O primeiro episódio eu fui a entrevistada, né? E hoje eu estou aqui entrevistando uma pessoa que é muito especial, que eu pude contribuir com a história e com a carreira dela. E eu quero poder apresentar para vocês a Lígia Botelho. Seja bem-vinda, Lígia, ao podcast. Obrigada. Primeiro eu quero agradecer pelo convite especial. É uma honra para mim estar aqui. Com uma pessoa que, inclusive, como você já falou, fez parte do meu processo no início. Então, cara, é muito especial. Pelo motivo, primeiro, de que você foi minha mentora, então é mais especial ainda. E pelo segundo motivo, de que é o meu primeiro podcast, então é tudo muito novo e as coisas aconteceram tudo muito rápido pra mim nesse mercado. Mas o que não quer dizer que foi fácil, né? Sim. Mas foi muito rápido e eu tô muito feliz. Obrigada pelo convite, é uma grande honra. Eu que agradeço por você ter topado, né, estar aqui. Vocês já sabem que a Lígia é minha aluna e que ela também é palestrante no Nordeste e Leste, né? Então, pra gente, inclusive, é importante ter aqui, trocando essa ideia, né? Representando um pouco sobre a tua história, aquilo que você sabe. E a gente vai começar, inclusive, já entendendo quem é a Lígia. Conta aí pra gente um resumo de quem você é, da tua história como lash designer, né? Faz aí um breve resumo. É muita história, mas eu começar falando sobre mim, né? Quem sou eu? Tem muitos adjetivos, mas o que mais me caracteriza, que está acima de todos, é que eu sou filha de Deus, sou filha herdeira e promessa de Deus, e eu sou seguidora de Jesus. Tudo que eu faço, tudo que eu sou é por Ele e para Ele. E adjacente a isso, eu sou mãe do David Levi, meu filho mais velho, e da Isabela Vitória. Eu sou casada. E eu empreendo aí no mercado da beleza, no mercado de extensão de cílios especificamente. Hoje eu trabalho só com extensão de cílios. Há 1 ano e 7 meses, pouco tempo relativamente, né? Mas sou empreendedora, como já falei, tenho um estúdio de extensão de cílios aqui em São Luís, o estúdio Lígia Botelho, que leva o meu nome, inclusive. Hoje eu também sou mentora de outras mulheres que desejam iniciar no mercado de extensão de cílios. E é basicamente isso. Eu comecei há 1 ano e 7 meses atrás, e eu sempre costumo falar que os cílios chegaram assim na minha vida como uma luz no fim do túnel, sabe? Como uma última esperança, porque foi exatamente no momento, assim, da minha vida que eu tava literalmente no fundo do poço, assim, em todas as áreas da minha vida. Eu estava, assim, tanto a área emocional, espiritual, enfim, todas as áreas. Eu sou do interior, uma região da Baixada Maranhense, e aí eu tinha um trabalho CLT, e conheci o meu esposo hoje. A gente começou a namorar, só que ele era daqui, de São Luís. E aí larguei tudo e vim pra cá, morar aqui, larguei emprego, vendi tudo, né? Quando eu chego aqui, eu me deparo exatamente no meio da pandemia. Foi só uns meses ali de muita felicidade e tal, mas depois eu me vejo uma pessoa estagnada, parada no mundo. Eu sempre tive a minha independência, e me ver naquela situação eu tava muito infeliz. Aqui até então tu não tava trabalhando com nada aqui em São Luís, né? Eu vim de lá, literalmente, fiquei desempregada, e era só em casa. Era eu e minha filha, meu marido viajava muito, então eu ficava muito sozinha em casa. E eu cheguei num estado que eu me via, parece que o mundo tava passando e eu tava ali parada, sabe? Eu via todo mundo correndo atrás, conquistando os seus sonhos, e eu ali, parece que eu tava vegetando no mundo, sabe? E aquilo tava me fazendo extremamente infeliz. Chegou a atrapalhar o meu casamento, porque eu não tava bem comigo mesma, profissionalmente, emocionalmente. Quando a gente não tá bem com a gente mesma, não tem como ser bom pro próximo. Então eu era uma péssima mãe, eu era uma péssima esposa. O meu relacionamento com Deus não existia, sabe? E aí eu tava literalmente no fundo do poço. E eu sabia que eu precisava fazer algo, mas não sabia como e nem o que. Tava muito perdida, e eu sempre tive um complexo de inferioridade por questões da minha criação, de que eu não acreditava em mim. Então eu sabia que eu precisava fazer algo, mas eu não acreditava que eu era capaz, que eu conseguia. E o meu marido sempre me motivava muito, mas eu precisava de algo ali que fosse mais incisivo, sabe? E aí é quando eu começo a pesquisar sobre fontes de renda na internet, né? Alguma coisa que eu pudesse ter a minha liberdade financeira. E aí eu começo a me deparar com um conteúdo que era muito novo pra mim, porque até então o meu estilo de vida era vitimista, culpava todo mundo, a culpa era do meu marido, porque eu tinha largado meu emprego, tinha vindo embora pra cá.
Então, poxa, a culpa é tua, eu tô infeliz aqui, a culpa é tua, é por causa de ti que eu tô nessa situação. Caraca. E era a minha conversa de sempre. E aí, quando eu me deparo com um conteúdo, um livro, inclusive, do Paulo Vieira, que inclusive já fiz treinamento, já fui num treinamento dele, e aí eu comecei lendo um livro dele, o Poder, Autorresponsabilidade. E aí, o Poder da Ação, né, o livro. Nesse livro tinha um conteúdo sobre autorresponsabilidade. Eu me confronto com aquilo e eu descubro que eu era a única responsável, né, por estar naquela situação. Não era o meu marido, não era ninguém, era eu. E eu disse, caraca, e agora? O que eu faço com essa informação? É poderoso e ao mesmo tempo assustador, né? Com certeza. Porque se eu descubro que a culpa é minha de eu estar ali, a responsabilidade era minha, eu também tinha a responsabilidade de sair daquela situação, né? Só pra contextualizar, Lígia, porque pra algumas pessoas isso pode ser assustador. Algumas pessoas podem pensar assim, ela não tá errada, porque foi ele que de fato trouxe ela. Sim. Mas o que acontece é que você deu o sim pra ele de vir, e você que tomou a decisão de sair da empresa onde você trabalhava, do CLT, e você que tomou a decisão de permanecer aqui aceitando todas as condições que te eram impostas. Sim. Então, a única pessoa que poderia te tirar dessa situação de desemprego, de só ficar em casa cuidando da filha enquanto o teu marido estava trabalhando, não que isso seja errado, gente. Inclusive, tem pessoas que só fazem isso e que gostam. Desse padrão de vida. Exatamente. Mas era algo que te fazia infeliz, né? Que você sabia que você poderia trabalhar, ter a tua independência financeira. Então, é justamente por isso que ela tá dando esse exemplo de que ela se colocava como vítima, mas que na verdade ela não era vítima, ela era a única responsável pelo que estava acontecendo na tua vida, né? Exatamente. E aí, quando eu descubro isso, foi esse misto de emoções que eu senti, né? Eu acredito. E aí veio o start de que eu precisava fazer algo, mas eu não sabia o que e nem como fazer. Só sabia que eu tinha que fazer algo pra me tirar daquela situação, porque tava de fato assim lamentável. Eu cheguei a ter início de depressão, eu cheguei a pensar em tirar minha própria vida, porque, cara, era muito assustador aquilo que eu tava vivendo pra mim. E aí eu comecei a buscar força em Deus que me colocasse uma luz no meu caminho, o que eu poderia fazer, o que eu iria fazer. E aí o mercado da beleza sempre foi atrativo pra mim, porque eu sempre fui muito vaidosa, eu sempre gostei. Mas, como eu te falei, eu tinha aquele complexo de inferioridade, eu não acreditava na minha capacidade de conseguir fazer algo. E aí, do nada não, hoje eu tenho certeza que foi Deus, né? Sim. Desde aquele momento que as coisas começaram a acontecer na minha vida, eu vejo ali a mão dele em cada detalhe. Sim. E me veio aquele start, vou fazer um curso de cílios. E aí começou a minha jornada de transformação, e assim, só tem 1 ano e 7 meses dessa decisão que eu tomei. Uhum. Muito pouco tempo, mas que já passei por muita coisa e que, assim, eu falo hoje com todas as letras que foi a melhor decisão da minha vida. No início eu fiz um curso de cílios e de sobrancelhas. Fui lá, procurei um curso, busquei por uma instituição. Minha primeira experiência foi péssima, não foi muito boa. Uhum. E aí eu tinha todos os motivos para não seguir. Porque eu, além de estar confusa e indecisa, eu não tinha sido uma experiência boa o meu primeiro curso. Então, todos os motivos colaboravam para que eu procurasse fazer outra coisa. Quando eu acabei o meu curso, para te ter noção, a única certeza que eu tinha é que essa área não era para mim. Digo, cara, vai ser qualquer outra coisa. Eu me arrepiei. Mas essa aqui não é pra mim. É a única certeza que eu tenho, porque de fato era muito difícil. Além de ser um procedimento difícil, só quem já passou, quem já trabalha, já teve esse momento de iniciar, sabe o quanto é desesperador tu te deparar ali com uma cliente deitada, um monte de cílios e aquilo. Meu Deus, isso aqui não é pra mim. E eu falei que eu me arrepiei porque é o que eu sempre falo para as minhas alunas, principalmente as iniciantes, que você sempre vai ter esse pensamento sabotador. Isso não é pra mim. Porque a gente entra com o pensamento de que vai ser fácil. Tipo assim, eu sei que é um serviço que é minimalista, mas que eu vou conseguir desenvolver. E mesmo que você passe pela melhor mentora, você hoje já é mentora e você sabe disso, você vai enfrentar algumas dificuldades, Sim. você vai demorar mais do que o normal, algumas vezes você não vai conseguir colar o fio, mas isso é um processo, esse processo tem que ser respeitado. E aí, no teu caso, eu acredito que foi ainda mais difícil, porque você ainda teve uma frustração de ter passado por um treinamento que não te satisfez, né? Sim. Como aluna, tu não se sente tão satisfeita. Exatamente. E aí, só deu certo porque eu não tinha mais dinheiro para investir no outro curso. Foi exatamente isso que me fez ficar nesse mercado. Porque, cara,
Se eu tivesse dinheiro, eu ia ficar perambulando de curso em curso, tentando uma coisa e outra, tentando encontrar algo que eu gostasse, que eu me adequasse, né? Quando, na verdade, o problema não era o procedimento, estava em mim, na minha mente sabotadora, né? E aí, como eu não tinha mais dinheiro pra investir, eu disse, vai ser isso aqui mesmo, vai ser na marra e vai dar certo. E aí, nesse momento, eu começo a me deparar com muito conteúdo de mentalidade, né? E aí foi onde eu comecei a acreditar que daria certo. Comecei a ver o mercado e ver que tinha transformado a vida de muitas pessoas e tal, que era um mercado promissor. Eu disse, cara, se tá dando certo pra muita gente, vai dar pra mim, só depende de mim. E aí, eu comecei, pra te ter noção, apesar de ser tudo novo, eu ainda tinha dificuldade de que eu não tinha uma rede de apoio, família, amigos, eu tava longe da minha família, eu não tinha amigo, eu não tinha nem quem levasse pra ser minha primeira modelo no curso, eu queria levar o meu marido, né? Era a única pessoa que eu conhecia aqui, mas ele não quis ir. Deu certo, consegui a modelo, mas eu não tinha essa rede de apoio. E aí eu comecei atendendo a domicílio. Na época eu demorava 6 horas fazendo um procedimento e eu ia atender a domicílio. Eu atendia a cliente deitada naquelas cadeiras de macarrão que fica inclinada, sabe? Nossa, eu já vi uma foto tua assim, Então, cara. eu é atendia incrível. no sofá, na cama, de todo jeito. Não tinha desculpa, podia ser do outro lado da cidade. Eu cobrava na época 60, 70 reais. Então imagina pra mim o quanto era frustrante eu sair da minha casa pra passar 4, 5 horas em pé fazendo um procedimento para ganhar 70 reais. Era muito frustrante, mas sabe o que me deu força? Assim, inclusive foi um dos pontos fortes que me trouxe até aqui. Foi a minha mentalidade. Naquela época eu já estava mudando a minha mentalidade, eu já acreditava, eu já tinha uma visão positiva do que eu queria para mim nessa área. Sim. Então essa visão de saber onde que eu queria chegar, de ter uma visão muito clara ali, cara, eu vou chegar nesse nível bem aqui, me fez suportar esse processo doloroso, porque o processo, ele é muito difícil, cara. Só quem já passou sabe o tanto que é difícil. Sim. Vontade de desistir, mas como eu tinha uma visão clara, objetiva de onde eu iria chegar, isso me fazia suportar, sabe? Esses momentos difíceis do processo. E aí foi a primeira coisa que eu precisei mudar em mim. Não foi a minha técnica, não foi nada disso. Foi a minha mentalidade. Foi aqui que as coisas começaram a acontecer. Certamente, com toda certeza, eu não teria chegado onde eu estou hoje se eu ainda tivesse aquela mentalidade daquela menina confusa, indecisa, insegura. Lá do início, que começou fazendo um primeiro curso sem saber se ia dar certo, sem saber o trajeto, sem saber de nada, começando literalmente do zero. Eu comecei a trabalhar a minha mentalidade, foi aí onde tudo começou a acontecer. Foi a primeira chave que eu virei, assim, que me fez, de fato, contribuiu, né, pra ter alguns resultados. Que massa, Lídia. Quando eu te conheci, eu acredito que tu já estava nesse processo, né? De mudança Sim. de mentalidade. Tanto é que eu fiquei impressionada com o fato de tu não ter desistido, porque eu via os resultados do teu trabalho e eu ficava, caraca. Horríveis, né? Como é que ela consegue ainda continuar e ter tanta expectativa? Porque era incrível, tu tinha muita expectativa de que ia dar certo. Sim. Entendeu? Eu sempre consegui ver isso, esse lado de que tu sabia que tu tinha que fazer acontecer. Sim. E eu vejo que, inclusive, esse segundo investimento que você fez foi um intervalo de uns 4 meses, Foi. né? Do teu primeiro curso pro teu segundo curso comigo. Sim. Que foi o que virou drasticamente a tua chave profissionalmente. Eu não falo de mentalidade, eu tô falando de técnica mesmo. Porque sim. a tua mentalidade tu já estava lapidando, mas Tava começando ali, né? Mas melhorou mesmo. Sabe quando foi que teve o start? No workshop que eu fui, no Last Day. Cara, aquilo ali eu te falei depois, Sim. né? Eu disse, esse evento aqui foi surreal pra mim, porque eu tive contato com... Até então eu só lia em livros e tal, então eu já tava mudando a minha mentalidade. Mas ver pessoas palestrando, ter contato com outras pessoas, com aquilo ali me deu um gás, sabe? Foi surreal. Foi depois daquele workshop, inclusive, que eu fui fazer o curso contigo. Foi mesmo, Foi. Lídia. E aí eu disse, cara, me deu uma luz, porque até então era só frustração, meu trabalho era horrível, não tinha cliente e não dava certo. E aí quando eu vejo que tinha uma luz ali no fim do túnel, sabe? Quando eu entro naquele workshop, que eu vejo as pessoas ali, o contato, aquela energia, foi surreal. Eu disse, é isso que eu quero. E aí procurei imediatamente, fui fazer o curso.
E aí foi onde tudo começou a fluir mais, porque eu comecei a melhorar a minha técnica. Hoje eu entendo que quando a gente inicia, o que acontece? A gente fica bugado com muita informação, as pessoas te dizem que tu tem que estudar brand, posicionamento de marca, um monte de coisa. Não que isso não seja importante, isso é importante. Porém, ao meu ver hoje, o que é mais importante, o que é a base principal para quem quer se destacar? Dominar a tua técnica. Não tem como tu ser referência, tu ser boa, tu ser reconhecida sem dominar a tua técnica, sem ter um trabalho muito bom, sabe? E aí, quando eu descubro isso, foi quando eu parei de focar num monte de coisa que eu tava bugada, confusa, querendo estudar tudo ao mesmo tempo. E aí eu disse, cara, vou focar agora e vou ser muito boa nisso aqui. Eu vou dominar isso aqui. E depois eu vou começar a focar nas outras coisas que é importante. Sim. Porque também não adiantava eu ter uma boa técnica e não saber fazer com que as pessoas me conhecessem. Conhecessem o meu trabalho e saber que eu tinha uma boa técnica. E aí eu silenciei tudo e eu fiz assim uma imersão. Eu acho que eu fiz 15 modelos assim de graça. De graça, como eu não conhecia ninguém, eu era nova aqui, as pessoas não iam pagar nem que fosse uma taxa para fazer uns cílios comigo. E aí eu anunciava e comecei a fazer de graça mesmo, sem cobrar nada. E fui fazendo, todo dia eu fazia uma. E isso foi melhorando cada vez mais a minha técnica. E aí foi quando começou a dar certo, quando eu comecei a melhorar na minha técnica, né? Lígia, só te interrompendo, eu tava aqui refletindo sobre o que tu falou, sobre o quanto o evento te impactou positivamente pra te sentir que isso ali daria muito certo pra ti, aquele mercado. Muitas pessoas, quando vão pra um evento, elas se perguntam o seguinte: o que eu vou ganhar? Eu vou ganhar uma apostila? Eu vou ganhar uma caixa? O que eu vou ganhar? E, na verdade, o mais importante do evento não é o objeto que tu vai ganhar, não é um brinde, não é um presente, não é nada disso. O mais importante do evento é o conteúdo e a energia do local. E se ainda assim todo o conteúdo de um evento, se nada daquilo te servir, se tu não aprender absolutamente nada, ainda assim o evento vale só pela energia. Porque é incrível, eu acredito que funcione da seguinte forma: como são muitas pessoas buscando um único propósito, que é de se desenvolver e de crescer profissionalmente, isso de alguma forma faz com que a energia de todo mundo reflita em você. Sim, mesmo entende? que tu esteja desmotivada ali. Porque é incrível. Não tem uma vez que eu não vá pra um evento, mesmo que não seja do meu mercado, pode ser de outro mercado. Já fui pra evento de cabelo, coisas que não envolvem minha área. Sim. Mas sempre que eu estou lá, eu volto uma outra pessoa. Eu volto com uma outra energia, com um gás de fazer os meus sonhos acontecerem. Entende? Então, às vezes as pessoas têm um receio de investir. Será que vai valer a pena? Eu tô achando que eu não vou... Eu tô vendo que num outro evento eles dão mais coisas que nesse. As pessoas costumam pesar nessa balança. E, na verdade, o que importa não é isso, né? O que importa é o conhecimento que eu vou ter e, em segundo lugar, a energia. Sim. E se ainda assim eu não aprender nada, vale a pena só pela energia do local. Com certeza. É sobre a questão do ambiente, né? Só de tu estar ali num local que tem várias pessoas que estão buscando a mesma coisa que você, que tá vibrando naquela mesma energia, naquela mesma frequência, você pode estar com a sua frequência lá embaixo, mas automaticamente a sua frequência sobe. E aquilo te dá um gás. E eu saí daquele evento assim, obstinada. É como se tivesse um gigante dentro de mim que nada fosse capaz de me parar. E eu lembro que lá no evento eu fiz um pitch de um projeto que eu tava executando na época, e era a coisa que eu falava era sempre essa: se você tá disposta a crescer, a investir, você tem que silenciar as vozes negativas dentro de ti. Sim. Porque sempre vai vir: mas não sei, eu acho que eu não tenho condição ainda de fazer isso, sempre vai ter uma voz sabotadora que vai tentar apagar os nossos projetos, os nossos sonhos. E é o que eu sempre falo: a gente sempre vai ter medo de dar um próximo passo, de investir, mas a gente precisa entender que o medo, ele é importante só pra nos proteger. Sim. Só pra nos alertar no que a gente precisa fazer e se preparar para dar aquele próximo passo. Sim. Mas o medo, ele não pode ser suficientemente grande para te paralisar.
Ele existe só pra te alertar que você precisa se preparar, mas ele não pode te paralisar. Exatamente. E aí, se tem uma coisa que eu nunca tive medo, principalmente quando se trata do quesito investir. Claro que eu tenho cautela, sabe? Eu pesquiso, eu busco ali. Não tive essa cautela quando eu busquei pelo meu primeiro curso, porque era tudo muito novo. Mas, Então, inclusive, te interrompendo, desculpa te interromper, mas isso é muito normal no primeiro curso, porque você não sabe pesar na balança Sim. do que... Qual é a profissional boa, qual que não é. Às Sim. vezes você, como aluno, não consegue filtrar isso. Então, leva um processo, Sim, né? e eu, na época, o que eu buscava? Uma instituição. Então, o meu primeiro curso foi numa instituição, porque na minha mente ia me dar mais respaldo, né, cara? É uma Sim. instituição. E aí, eu quebrei a cara bonitinho, mas serviu. Eu sou grata demais. Inclusive, hoje, a professora desse meu primeiro curso é minha amiga. Eu a amo, assim, de paixão. Sim. Contribuiu muito pra tudo que eu construí. Claro. Entendo que a culpa não foi dela, foi da instituição em si, que encheu uma turma de aluna com um monte de técnica, prometeu Mundos e fundos. e não entregou nada, sabe? Sim. Mas eu nunca tive medo de investir, voltando à minha ideia inicial. Sempre que eu via que vale a pena, eu ia lá e investia mesmo. O meu início todo, eu não via a cor do meu dinheiro que eu trabalhava. Eu trabalhava e reinvestia, trabalhava e reinvestia. Graças a Deus eu tive o apoio do meu marido, que mantinha as despesas de casa. Então eu sempre pude reinvestir no meu negócio, que não é o caso de muitas pessoas, né? Que iniciam já tendo que se manter, tendo que arcar ali com toda a despesa de casa e tal. Mas eu sempre foquei, coloquei como prioridade investir no meu negócio, investir em mim, investir em cursos, treinamento, livros, tudo que fosse para me elevar para um outro nível, eu tava lá investindo. Inclusive até hoje eu sou assim, eu tenho 1 ano e pouco de área, mas seguramente eu já investi aí quase 30 mil reais em cursos, mentorias, workshop, livros, tudo mesmo. Fiz alguns investimentos errados, mas o que me serviu de aprendizado, sabe? Com certeza. Se eu não aprendi alguma coisa, mas eu levei o aprendizado daquilo ali. Hoje eu tenho mais cautela no que eu vou investir, mas se eu vejo que vale a pena, eu vou sem medo. Sem medo, invisto, e eu sei que os retornos irão vir, os frutos irão vir, né, daquele investimento. Não tem como a gente querer ter resultado sem investir. Os resultados vão vir de investimento. Hoje, sempre que eu tenho um problema, uma dificuldade, eu vou lá e procuro um curso, uma mentoria e vou fazer para solucionar. Tô com um problema, por exemplo, eu tava com uma grande dificuldade em gestão financeira, sabe? Gerenciar ali meu dinheiro, como que eu vou fazer e tal. Fui lá e busquei um curso de treinamento de finanças, sabe? Para poder saber como que eu vou resolver esse problema. É possível resolver sem investir aos poucos e vendo conteúdo gratuito? Porém o processo é muito mais longo. Se eu posso adiantar e eu tenho como... Por que não, né? Por que não? Por que não? É justamente esse papel do mentor, né? Sim. Não é que você não vai aprender sozinho, mas é muito melhor você investir e ter alguém que te pegue na mão e acelere o teu processo. É muito mais rápido. Sim. Por isso que é importante a gente ter essa clareza e buscar principalmente quem são as pessoas certas, né? Sim. Pra nos guiar, segurar pela mão. E Lígia, tu tava explicando sobre o teu processo. Sim. Sobre ali aquele período que você passou por poucas e boas, né? E investiu no teu segundo curso e fez as tuas primeiras 15 modelos após o segundo curso que foi comigo. E aí, como é que foi? Tu continuou atendendo a domicílio? Como foi o próximo passo? Sim, continuei atendendo a domicílio, eu fiz as modelos e tal, mas eu ainda não tinha clientes. Como que foi? As minhas primeiras clientes vieram lá do OLX, os meus anúncios. É mesmo? Sim, foi de lá. Como eu não tinha rede de apoio, eu tava focando no Instagram, naquela época eu já tinha entendido que eu ia precisar focar no digital pra alavancar, né? Sim. Meu negócio, pra vender mais. Só que eu usava o Instagram pessoal, que era lá da minha cidade, então as pessoas que eu tinha naquele Instagram, todo mundo lá da minha cidade antiga. Que inclusive, cara, isso me paralisou muito, porque eu morria de medo, de vergonha do que as pessoas vão achar, o que vão falar, meu Deus. E isso me paralisou durante aí longos meses. Só que aí eu comecei a focar no LX, divulgava e tinha muita cliente de domicílio, então eu ficava indo, atendendo, passei uns meses atendendo até que eu consegui montar um espaço na minha sala. Comecei atendendo ali na minha sala, nesse período já tinha uma cliente ou outra das modelos, né, que eu oferecia para vir fazer a manutenção, dava manutenção se indicasse, mandava muita mensagem, como é que foi a minha estratégia ali no início de captação de clientes? Eu pesquisava
por pontos específicos ali do meu bairro, nome de algum ponto específico, eu encontrava foto das pessoas e eu ia lá no direct e eu me apresentava. Que massa. Não falava que eu era iniciante, eu falava que eu já falava que eu era especialista, tá? Eu me titulava especialista, eu ainda não era. Mas se eu dissesse que eu tava precisando de um modelo que eu tava iniciando, as pessoas não viriam, né? E aí que eu era nova na cidade, eu fazia extensão de cílios e eu oferecia o meu trabalho mesmo, onde eu ia na academia, eu falava do meu trabalho, eu faço cílios, entendeu? E foi assim que eu consegui as minhas primeiras clientes. Óbvio que as pessoas nem sempre agendavam ali quando eu mandava mensagem, mas começava a me seguir, começava a ficar olhando o conteúdo. Inclusive hoje eu tenho alunas. Mês passado eu tive uma aluna que eu fui subir lá o meu direct de conversa, foi uma pessoa que eu tinha mandado mensagem dessas. Que massa. Eu disse, cara, surreal, eu fiquei impressionada. E o problema, Lídia, desculpa te interromper, é que as pessoas são muito imediatistas. Sim. Né? Às vezes ela manda uma mensagem, ela faz uma captação querendo que a pessoa feche pro dia seguinte. E na verdade isso pode levar um tempo, principalmente quando se trata de cliente, aluna, porque elas vão precisar sentir confiança em você. Sim. Então, pode ser que elas fechem daqui a um mês, pode ser que elas levem 1 ano. Eu tenho pessoas que fazem curso comigo, que acompanham meu perfil há 3, 4 anos. E detalhe, nem sempre vai ser aquela pessoa que comenta o tempo todo os teus stories, Sim. que tá o tempo todo interagindo. Às vezes é uma pessoa que tá lá escondidinha, só te acompanhando, Sim. que de repente vai lá e faz um investimento com você, seja num serviço de extensão de cílios, seja num curso. Então existe um tempo de maturação para essa pessoa tomar essa decisão de fechar um serviço com você, né? Sim, e aí comecei ali meu processo, né? Comecei a atender em casa. Depois de uns 4 meses, 5 meses, eu já não ia mais tanto a domicílio. Já tinha ali umas clientes, uma ou outra, umas 3, 4 por semana. E aí eu só atendia em casa, né? Montei o meu espaço e tal. E aí foi dando certo, fui escalando, fui fazendo parcerias com blogueiras na época, com outros profissionais, né, da beleza, mas em outros setores, inclusive foram as parcerias que mais eu tive resultado, e aí foi aumentando cada vez mais ali, aos poucos, não foi rápido, tipo assim, comecei num mês, no outro já tava bombando, não, foi tudo de pouquinho, acontecendo, e aí quando deu o start de vez, assim, que foi um boom, foi uma parceria que eu fiz, inclusive eu amo, quero mandar um beijo. Essa parceira foi a Gabi, ela é design de sobrancelha e ela era muito influente aqui, né? E eu morria de medo de mandar mensagem porque eu acreditava que ela não ia aceitar fazer a parceria comigo. Na época eu já tinha um trabalho legalzinho ali. E aí eu disse, cara, eu vou assim mesmo. Mandei mensagem e ela, pã, de cara, aceitou. E aí ela foi, eu fiz os cílios e tal. E quando ela me divulgou, o cara bombou de muita gente no meu direct já perguntando por curso. E na época eu nem ministrava curso, nem sonhava. Meu Deus, nem passava pela minha cabeça. Isso foi em setembro. E aí começou a chegar outras profissionais lá do perfil dela me perguntando por curso. Mas isso porque eu já tinha uma base ali, eu já tinha uma técnica boa. Meu Instagram ele já era organizado. Já passava uma imagem profissional, né? Sim. Só que eu não ministrava curso ainda. E aí, um dia, do nada, uma pessoa... Eu resolvi falar que eu ministrava, só por falar, sabe? Não tinha nada pronto. Só falei por falar. Eu disse, sim, ministro. Ela disse, me passa informação. Eu passei umas informações ali, um textinho rapidinho que eu fiz. E passa um valor, passei um valor. Ela disse, manda o Pix. Cara, e eu... Meu Deus, é agora. Não ministrava curso, não tinha nada pronto. Aí eu mandei o Pix, ela pagou o curso. Eu disse, e agora? O que eu vou fazer? A sorte que eu tinha dado uma data disponível como daqui a 20 dias. Isso foi finalzinho de setembro. Não, meio de setembro. Aí dei a data para outubro. E aí eu tive 20 dias para organizar esse curso. Organizei tudo. Apostila. Fui atrás de mentoria para saber como é que eu ministrava curso, porque eu já sabia fazer, mas eu não sabia ensinar outras pessoas. Então, novamente, eu fui investir em como que eu fazia para ensinar o meu conhecimento, técnica de oratória, de me posicionar e tal, e eu ainda atendia na sala da minha casa ainda, tá? Não esperei ter um espaço perfeito, bonito, não, foi na sala da minha casa, com a minha filha na época tinha 4 anos, ali perto, e às vezes me tirava um pouco a atenção e ficava no meu pé abusando e tal, mas nunca coloquei isso como empecilho, pelo contrário, isso foi o meu gás, sabe? E aí, eu organizei esse curso em 20 dias. Fiz essa mentoria de oratória.
E montei a apostila, mandei fazer kit curso, tudo, organizei e foi. Morrendo de medo. Deu certo. E aí, de lá pra cá, cara, deslanchou. Isso foi de outubro pra cá. Deslanchou, sabe? Eu fiquei sem entender nada mais. De outubro até dezembro, eu saí de um faturamento de 1.000 para 10 mil reais. Rapidamente. E aí eu disse, meu Deus, não tô entendendo nada. E aí foi acontecendo e de lá pra cá nunca mais parou, sabe? Cada vez as coisas vêm acontecendo de forma que às vezes nem eu mesma entenda, mas eu até entendo porque eu também foi coisas que eu plantei, né? Eu nunca fiquei parada esperando os resultados virem, eu sempre busquei, sempre investi, sempre me atualizei, me profissionalizei e os resultados vieram. Quando a gente investe, não tem como não vir, né? Isso é verdade. Tudo que a gente colhe hoje é somente resultado do nosso plantio lá atrás, né? Sim. Então, às vezes a gente fica surpresa com tudo que acontece, mas a gente começa a observar que tudo envolve um processo. Então, se hoje as pessoas confiam em ti pra fazer serviço, pra fazer curso, é porque você passa essa segurança e vem passando isso há um tempo, né? Sim. Tanto é que isso repercute. E também foi por isso que meus olhos brilharam pra te chamar como palestrante, porque eu te vejo como um dos cases de sucesso, né, dentro dos meus cursos e mentorias, e eu vejo o quanto você impacta na vida de outras pessoas, mas eu acredito que você consegue levar a tua mensagem para ainda mais pessoas que podem ouvir. Então ela vai estar lá no nosso evento, viu, gente? Lá no Nordeste Leste, trazendo a mensagem dela, contando a história dela e contando os pontos fortes da técnica dela, porque hoje é sim igual, né? Tu foi de uma técnica onde tu tinha um resultado visualmente que não era legal, uma técnica que incomodava, que doía, uma técnica sem isolamento, com excesso de cola, e hoje tu entrega um resultado incrível para cliente e um procedimento que até é relativamente rápido, né? Porém bem feito, com um acabamento bonito. Eu acredito que também seja por isso que as pessoas te procuram por esse resultado, né? Sim, sem dúvidas. Sem dúvida, as pessoas querem ser referência, querem se destacar, mas não vai ter sem ter uma boa técnica, gente, é a base. O pessoal vão te falar, tem que focar em marketing, vender isso e posicionamento de marca, brand, não sei o quê. É importante, mas se você não tiver uma base bem estruturada ali, que é uma boa técnica, não vai funcionar. Você não vai ser referência sem uma boa técnica. Com toda certeza. Lígia, o que tu considera hoje como um ponto muito forte no teu trabalho, que tu considera que te fez deslanchar tão rápido, que te destaca aí no meio de todo mundo? Pronto, boa pergunta. Sem dúvidas nenhuma foi não ser uma pessoa acomodada, sabe? Eu tenho uma mentora que ela sempre me falou, é uma frase que ela fala, o incomodado cresce. E de fato isso é muito verdade. Uma pessoa acomodada, ela não sai do lugar. Tanto que a prova disso são várias profissionais maravilhosas que têm uma técnica boa. Não é suficiente ter uma boa técnica, claro que é importante, mas não é suficiente. Muitas profissionais, inclusive de outras áreas do mercado da beleza, que têm uma técnica maravilhosa, porém não saem do lugar, estão há 5, 6, 7, 10 anos no mercado aí, e atender ainda lá na sala de casa, não que seja errado, eu comecei assim, todo mundo começa assim, muitas pessoas, né? Começam assim, só que o errado é você se conformar com aquilo e ficar naquela mesmice, sabe? Não querer mais, não buscar mais, não sonhar mais, não... Cara, o mundo tá aí, Deus já nos deu tudo, a gente tem lá 1001 possibilidades de querer, de buscar, de sonhar e de correr atrás. Eu cheguei a um ponto da minha profissão que eu tinha minha agenda cheia de clientes, eu atendia na minha sala ainda, eu tinha um espaço grande na minha sala, eu não pagava aluguel, tinha lá a minha casa grande, fiz o meu espaço, coloquei parede, tudo bonitinho, uma agenda cheia de clientes, tinha alunas todos os meses, comecei a ministrar o curso, ainda atendendo na minha sala, tinha um faturamento muito bom. Então, se eu fosse acomodada, isso aqui pra mim tá ótimo. Eu saí do zero, eu não tinha nada, eu tô faturando 10 mil por mês, tem clientes, tem aluna. O que é que eu quero mais? Não pago aluguel, não tenho despesa de água, de luz, de internet. Tá ótimo isso aqui pra mim. Só que qual que era a minha mentalidade? Qual que foi a minha mentalidade? Ainda é até hoje, né? Vou alugar um espaço, preciso evoluir. Isso aqui tá pequeno pra mim, isso aqui não é o suficiente pra mim. Tá pequeno, e a pessoa que não tem mentalidade, que não se incomoda com aquilo, isso aqui tá ótimo pra mim, tá bom, de onde eu vim pra onde eu estou, tá ótimo. Sou muito grata de onde eu saí, mas eu quero mais, eu busco mais. Claro que honestamente, sem ferir os meus princípios, os meus valores, o que eu acredito, sem passar por cima de ninguém, de forma honesta, mas eu sempre quero mais. Isso eu acredito que foi um ponto muito forte que me destaca, porque eu sempre busco mais.
Hoje eu já me vejo num outro cenário de que saí da minha casa, fui para um aluguel, mas eu não estou conformada, eu quero mais, eu vou para um aluguel mais caro, para uma sala melhor, para uma sala mais bem localizada. Então, eu acho que é isso que é o ponto mais forte, assim, de tudo que eu já falei, de mentalidade, que é importante também, de técnica, de você investir ali em você, no seu conhecimento, na sua profissão. Eu acho que o ponto mais forte, sem dúvidas, é esse. Não ser acomodada, buscar sempre evoluir, querer o melhor e correr atrás, porque também não vai cair do céu. Não adianta você querer, você admirar as pessoas que fazem, que chegam, vão lá e fazem acontecer, e não ir lá e correr atrás. E o que eu percebo, Lídia, analisando todo o mercado, e não somente o mercado de extensão de cílios, mas o mercado da beleza no geral, é que isso é muito comum das pessoas fazerem um curso e esperar que todo o resto aconteça e se acomodar. Né? Às vezes nem cria um Instagram profissional, fica lá divulgando pras amigas e tal. Inclusive, é uma coisa que eu sempre falo, que é mais fácil um estranho pagar pelo teu serviço do que uma amiga. Não é que ela não vai te apoiar, mas é que nesse começo... as pessoas, elas ficam um pouquinho mais desconfiadas, né? Sim. Então, às vezes, um estranho, ele não vai conhecer ali aquele teu bastidor do que tá acontecendo, então vai ficar mais fácil pra ele comprar o teu serviço. Sim. E isso, infelizmente, acontece muito. Inclusive, no podcast que eu gravei com o Silas, no último episódio, eu falei exatamente isso. Que quando eu comecei no mercado da beleza, eu tinha um certo receio, porque eu via muitas pessoas que já tinham 3, 4 anos de carreira naquela época, e eu já tinha elas como referência. E, pra mim, naquela fase, se tornou muito complicado, porque... as referências que eu tinha eram referências que não tinham nenhuma técnica boa, nenhum bom posicionamento, nem davam curso, tanto é que eu tive que buscar algumas mentorias fora. Hoje em dia, eu posso dizer e afirmar que se você quer entrar no mercado dos cílios, você não precisa viajar para um outro estado, para um outro país, porque aqui no nosso estado, aqui em São Luís, a gente tem referências que podem ministrar um curso com a mesma qualidade de uma pessoa de fora. Sim. E coisa que antes a gente não tinha isso, né? Então eu tinha esse costume de ficar me comparando com essas pessoas que tinham mais tempo. E aí o que aconteceu? Eu construí a minha história, né? Eu busquei exatamente com esse galardão que você tem de não se acomodar, de ser mais sedenta, de buscar mais. E eu percebo que essas pessoas continuam na mesma posição. Que se for observar, quando se trata de referência, essas pessoas talvez não são tidas como referência, e algumas me têm como referência pela minha história e pela minha bagagem, né? Sim. Então, a gente entra inclusive naquele assunto que a gente conversou antes sobre... não sei sobre o tempo de carreira. Não é sobre você ter 10 anos como lash designer, carregar 1 milhão de certificados. Sim. Não é sobre isso, não é sobre o seu tempo, é sobre a sua bagagem, é sobre as suas experiências, é sobre aquilo que você está disposta a fazer nesse tempo que você tem, né? Até porque tu tem 1 ano e 7 meses de carreira. Sim. Né? Tem gente aí que tem 5 anos e não tem o resultado que tu tem hoje. É sobre os resultados, né? Como eu falei. Contra fatos, não há argumentos. Se você tem resultados, você pode ter 1 ano. Hoje a minha cliente, ela não chega lá na minha máquina e me pergunta quanto tempo eu tenho de profissão. A minha nem aluna... quantos cursos tu fez. Nem quantos cursos eu fiz, que nem foram tantos assim de técnica mesmo. Os investimentos que eu fiz foi em curso de mentalidade, de gestão, de outras coisas. Mas de técnica mesmo, eu só fiz 2 cursos presencial. Tem alguns online que contaram muito, mas de técnica mesmo foram só 2, que eu tive contato mesmo ali, sabe? Sim. E nenhuma aluna também chega e me pergunta quanto tempo tu tem de área. Eu sempre faço questão de falar, eu falo nos meus cursos. Hoje eu tenho alunas que vêm de todas as cidades do Maranhão e eu fico chocada porque, cara, é surreal. Elas não chegam me perguntando... quanto tempo tu tem de mercado, Lídia? Não, eu falo porque eu gosto de ressaltar para que elas entendam que não é sobre o tempo de mercado, é sobre os resultados que elas vão ter, e os resultados só dependem delas, né? E aí, jamais vai ser sobre o tempo, é sempre do que você foca, do que você foca ali, sem dúvidas vai expandir, vai te trazer resultados. Inclusive, vou dar aqui um recadinho pra você que tá aí, que já fez o teu curso, que já tem aí 1, 2, 3 meses e tá esperando o milagre cair do céu, esperando aí passar 1 ano, 2 anos pra se sentir preparada. Você não vai se sentir preparada se você não começar. Você vai precisar sair do seu lugar, da sua posição. Você vai precisar
sair da sua zona de conforto, praticar o que for necessário, estudar o que for necessário, seguir uma linha editorial do que você precisa aprender e praticar. É o que a Lídia tem falando desde o começo aqui pra vocês. Você não vai se tornar referência se você não tiver uma boa técnica. E você vai desenvolver uma boa técnica, claro, tendo bom embasamento teórico, mas também tendo prática, né? Sim. Vocês veem o exemplo dela, que ela teve que fazer aí 15 modelos pra desenvolver a técnica dela, pra aí sim começar a atuar depois do segundo curso dela. Então, respeite o seu processo. Eu sei que cada pessoa tem o seu tempo, mas não fique esperando o milagre cair do céu, porque ele não vai cair. Sim, sem dúvidas, é isso aí. E Lídia, eu quero saber agora de ti, como é que tá aí tua expectativa pro evento? Faltam 2 meses, né? Pra te subir no palco. Vai ser tua primeira palestra? Não vai ser, porque eu já fui convidada para um outro evento, vai ser agora dia 26, lá em Imperatriz, é só para o Mundo Leste também, eu vou palestrar lá, então não vai ser a primeira, né? Mas, tipo, aqui, para um evento desse porte vai ser, e eu tô com aquele frio na barriga, como sempre, né? Sim. Aquele medo que dá, mas graças a Deus o meu medo, ele não me paralisa, ele me faz ter cautela ali, mas não me paralisa. Inclusive, quando tu me convidou, eu fiquei naquela, meu Deus, será que eu vou? Como é que eu vou palestrar? Nunca palestrei, Senhor. Mas eu não me deixei paralisar por isso, cara, vai dar certo. Ninguém nasceu palestrante, e todo mundo que é palestrante e se torna incrível, tem ali, tudo é técnica. Então, agora o que é que eu tô buscando? Treinamento de palestrante, de como me posicionar no palco, de me aperfeiçoar para isso, né? Como sempre, novamente, na mesma tecla, investindo para aprender aquilo que eu ainda não sei, né? Exatamente. E aí, a minha expectativa tá, assim, a 1000. Eu ainda não caiu a ficha, porque é surreal que há um ano atrás, foi exatamente um ano, foi em julho que eu fiz o meu curso contigo. Eu tava lá, sentada numa mesa, aprendendo contigo. Então, claro que eu já sabia que um dia eu seria palestrante, porque eu já ali fiz um mapa ali de tudo, de onde eu chegaria na minha carreira, na minha profissão. Sim. Inclusive, tá lá no meu mural dos sonhos, palestrando. Só que eu nunca imaginei que seria tão rápido. Te juro que nunca passou pela minha cabeça. Seria tipo coisa para 3, 4 anos. Como é de fato a gente vê o processo, né, e tal. Sim. E aí, tô com muita expectativa. Vai ser incrível. Também expectativa de aprender muito. São mulheres maravilhosas, assim, que são minhas inspirações, né? Que estarão lá palestrando. Então, eu tô com expectativa 1000 para aprender muito também. Vou de coração e mente aberto, assim, porque eu tenho certeza que eu não vou sair de lá a mesma pessoa. Inclusive, as pessoas que estarão lá também, eu tenho certeza que se forem de coração e mente aberta, disposta a aprender, a colocar em prática o que for dito lá, não sairão de lá a mesma pessoa, sairão de lá em um outro nível, assim como foi lá no primeiro evento que eu fui ter no workshop, no Last Day. Inclusive, eu ouvi outras pessoas falando, esperava mais do evento. Cara, pra mim foi incrível, aquele evento ali, não existiu outro, assim. E eu tenho certeza que as pessoas que forem de mente aberta não sairão de lá a mesma pessoa, sabe? Não sairão, porque vai ser transformador. Na verdade, um evento nesse porte, ele é feito para movimentar de fato o mercado, né? Sim. E vai ser um movimento que a gente vai sentir, Lídia, como nunca houve aqui em São Luís. Sim. A gente nunca teve um evento nesse porte. Na verdade, eu acho que houveram 1 ou 2 eventos, mas de eventos locais mesmo. No caso, eu fiz um movimento desse, que foi o Last Day, onde eu cobrei, pasmem, gente, o Last Day foi R$50 a inscrição. E a ideia era, de fato, só trazer o público pra dar uma agitada mesmo no mercado. Mas eu não poderia entregar o ouro. Imagina só, eu entregar aquilo que eu ensino num curso pra uma aluna. Sim. Não faz sentido por R$50. O cálculo não fecha. Mas a ideia era justamente trazer pessoas pra sentir a energia, que foi o que você sentiu. Exatamente. Né? Naquele local, aprendendo o que tu aprendeu pra te motivar a sair da tua posição. Agora, imagina um evento onde só tinha eu e o Silas como palestrante, já foi naquele porte. Imagina vindo palestrante do Brasil todo. Por isso que eu falo que vai movimentar esse mercado. As pessoas vão perceber que vai se tornar um mercado diferente. O mercado, ele vai se sofisticar. Sim. Porque as pessoas, elas vão ter uma técnica melhor. Elas vão estar mais ambiciosas em se desenvolver. Então, quem não participar, quem ficar ali acomodado, vai acabar ficar pra trás. Sinto muito, mas vai ficar. É isso, porque o mercado, ele tá em constante movimento. Se você não está, não participa, não evolui, você fica parada no tempo.
É isso que acontece, não tem como. Se você não tá evoluindo, se você tá ali parada há anos no mesmo lugar, você deixou de evoluir, você está parada. E como que você vai se movimentar? Investindo, aprendendo coisas novas, saindo da sua zona de conforto, né? Com toda certeza. Lídia, eu trouxe um presentinho aqui pra ti. Um presentinho que eu sempre dou em todo o podcast, né? Eu trago um boxzinhos pra vocês. E eu trouxe um presentinho pra ti da nossa loja, que é a Cílios da Gel. É a nossa patrocinadora oficial, que é a minha loja também, tá, gente? Que eu também forneço produtos. E eu trouxe uns presentinhos pra ti, tu pode abrir. Ai, coisas que toda Leste ama, né? Com certeza. Eu trouxe aqui pra ti Quer ver uma Leste feliz? Dê coisas de fazer cílios, de cílios pra Leste. Eu trouxe pra ti alguns cílios. Eu sei que tu gosta de trabalhar muito com fios tecnológicos, então eu trouxe fio de volume brasileiro, de volume egípcio. Eu sei que tu vai gostar bastante. Fio. Amo. Incrível. Obrigada. Eu que te agradeço. E Lídia, conta aí pra gente um resumo aqui do nosso podcast, uma mensagem que tu queira deixar aí pra quem tá nos assistindo, pra quem está nos ouvindo. O que tu quer deixar de mensagem aí pra essa mulherada? Cara, é uma frase que eu trago comigo, eu sempre falo em todos os meus cursos, né? O primeiro de tudo é acreditar em você. Você precisa acreditar em você. Acredite em você. Acredite nos seus sonhos e pague o preço. Não tem outra alternativa. Não existe sonho de graça. Você vai ter que pagar o preço, sair da sua zona de conforto, pague o preço e celebre, porque no final a conta vai fechar. Não tem como não fechar. Se você pagar o preço, no final a sua conta vai fechar e você vai celebrar aí. E o mais importante, né? Curta cada passo aí da sua jornada, do seu processo. Agradeça, inclusive, cada dificuldade do seu processo, porque essas dificuldades, elas irão te tornar na pessoa que você precisa se tornar para alcançar o teu sucesso. Porque quando a gente olha de fora, a gente acha que é só sobre sucesso, sobre dinheiro, sobre aquilo, e não é. Quando a gente se insere no mercado, a gente descobre que é sobre a pessoa que a gente precisa se tornar para chegar lá no sucesso, sabe? Como eu falei para vocês, o mundo dos cílios me impactaram de uma forma que não foi só na minha vida financeira. Me tirou de uma situação assim de extrema decadência em todas as áreas da minha vida. Em todas as áreas, espiritual, emocional, na minha área familiar, em todas as áreas da minha vida foram impactadas pelo mercado dos cílios. Porque quando eu começo a entrar nessa jornada, nesse processo, eu me deparo com um mundo novo, eu descubro que para eu chegar lá onde eu precisava chegar, conquistar as coisas que eu queria conquistar profissionalmente, eu iria precisar me desenvolver pessoalmente e me tornar em uma pessoa melhor, sabe? Em todas as áreas da minha vida. E aí, isso, se você pagar o preço e você ir lá e fazer o que tem que ser feito, você vai fechar a conta no final, sabe? Então, curta aí seu processo, não reclame sempre que tiver dificuldade, que tá difícil, que não tem cliente, que não tem uma técnica boa, qualquer dificuldade. Curta e agradeça, porque são essas dificuldades que vão te tornar a pessoa que você precisa ser para você chegar lá onde você almeja chegar. Que mensagem linda, Lígia. Inclusive, eu fiquei emocionada, porque às vezes a gente precisa de um choque de realidade desses, né? E, Lígia, eu agradeço muito tu ter aceitado aí o convite, né, de participar do podcast comigo e contar um pouquinho da tua história, que é uma história muito inspiradora e que tá só começando. Eu sei que tu vai colher muitos e muitos frutos aí nos próximos anos nesse mercado. Sem dúvidas. E eu agradeço também, né, pela tua participação no podcast e na tua participação no Nordeste Leste, que inclusive, se você quer conhecer essa mulher aqui pessoalmente, este ouro aqui, você vai poder conhecer lá no Nordeste Leste, que vai acontecer no dia 28 de outubro, né? Que vai movimentar o mercado dos cílios, como eu falei pra vocês. E ela vai estar lá como palestrante, compartilhando um pouquinho da história dela. Lígia, muito obrigada por ter topado. Obrigada, meu amor. Uma honra toda minha. O prazer é todo meu. E o prazer foi meu também de ter aqui. E é isso, gente. Obrigada por terem acompanhado até aqui. E até o próximo episódio.